Boa noite a todos. Com muita paz, aqui estamos todos nós reunidos, procurando cada vez mais compreender e entender. Vamos dar início ao nosso estudo. Primeiramente, vamos fazer a prece agradecendo a Deus pela oportunidade do dia, né? Por estarmos aqui. Deus, nosso Pai misericordioso, agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este momento de aqui estarmos e de procurarmos cada vez mais estarmos de corpo presente para que possamos cada vez mais refletir sobre esses ensinamentos que tanto nos faz compreender e entender a nossa existência e todo esse universo que circunda em volta de nós. Que possamos nessa noite de hoje sentir a presença do Pai, Criador de todas as coisas, e refletir sobre várias situações da nossa existência. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então dar início à nossa primeira parte, que é o tema de hoje, necessidade da reflexão. Boa noite a todos. Vamos aproveitar, né, mais essa oportunidade da gente estar reunido, da gente poder refletir, estudar, né, aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita. E hoje é o primeiro domingo do outono, né? E a princípio a gente entra, né, sai do verão, entra no outono e passa pelo inverno, pela primavera. E na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente não percebe o quanto essas estações, elas são importantes para nos ensinar alguma coisa, porque, né, a natureza, assim como nós, somos criação de Deus. Então, nós estamos todos integrados nessa criação. E aí eu recebi uma mensagem sobre o outono e achei muito interessante para a gente refletir hoje. E como está tudo conectado, eu, a princípio, quando comecei a pensar na palestra, pensei num tema, mas ao longo, né, do estudo, do desenvolvimento aqui, eu mudei o tema. E aí esse aí, a necessidade da gente refletir. Então, vamos falar sobre isso, o que é refletir, sobre reflexão, e aonde a doutrina pode nos auxiliar. Então, vamos lá, olha. Outono. Tempo de refletir, de agradecer e deixar cair nossas folhas secas e velhas. Tempo de perdoar e deixar ir os sentimentos que perderam o sentido. Tempo de agradecer pela vida, pelo amor, pela amizade, pelo sustento, até pelas lutas, e deixar para trás o que não faz bem à nossa alma. Outono, a estação do desapego, do soltar o que já não nos pertence. É tempo de esvaziar para o novo Deus entrar. Bem-vindo, outono, gratidão sempre. E olha que interessante, porque é o que acontece no outono, né? Todas as folhas vão cair aí das árvores, né? Vai haver um processo, né, que as folhas vão ficar amareladas, vão cair e as árvores vão ficar todas descobertas, né? E depois se preparam para o inverno. E nós passamos por essas estações, às vezes, sem perceber a beleza dessas estações e o que elas têm para nos ensinar. Então, o primeiro convite aqui, né, é o tempo de refletir. E aí, eu acho muito interessante, e eu sempre faço isso, procurar no dicionário o que significam essas palavras, né? Muitas palavras que a gente usa de forma corriqueira, que a gente lê, a gente não sabe realmente o que significam essas palavras. E eu achei muito interessante e até me surpreendi com a definição que eu encontrei no dicionário para refletir e reflexão. E aí, o que significa o verbo refletir? Primeiramente, toda vez que a gente fala em um verbo, né, dentro da língua portuguesa, o verbo significa a ação, significa a atitude. Então, é uma coisa que a gente já... Não, é um verbo, é o verbo refletir. Já remete à ação. Então, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que tomar uma atitude, né? Refletir. Fazer retroceder, desviando da direção inicial. Meditar. Eu jamais pensei que esse verbo teria
esse significado, fazer retroceder, ou seja, recuar, desviando da direção inicial, meditar. E olha que coisa interessante, né? Recuar, retroceder, sim. Por que que é importante a gente refletir sobre a nossa vida, sobre situações que nós estamos passando e que nos causam aflições, problemas, que nos incomodam? Por quê? É importante, né, a gente fazer essa avaliação, porque é nessa avaliação, nessa reflexão, que a gente observa quais são os nossos pensamentos, quais são as emoções que nós temos dentro de nós, que nós estamos alimentando. Porque muitas vezes a gente, diante de uma situação que nos aflige, de um problema, a gente se questiona. Mas a gente, normalmente, por não saber, faz as perguntas erradas. A gente fica sempre se vitimizando. É sempre por que isso na minha vida? Por que aconteceu isso? Né? Nos trazendo uma situação de vítima, uma situação de responsabilizar o outro, né? Ah, mas eu agi assim porque a pessoa fulano ou ciclano fez aquilo comigo, né? E na verdade a gente condiciona, né, o nosso estado mental, o nosso estado emocional a atitudes externas que não dependem de nós, que não estão em nossas mãos. Por isso é importante esse retroceder. Porque quando a gente avalia esse problema, muitas vezes nós vamos perceber que a causa está fora do nosso alcance, né? E nós nesse egoísmo, nessa falta de habilidade, né, em nos conhecer, em aprender sobre, né, sobre nós mesmos, a gente fica sempre responsabilizando uma outra pessoa. Ah, eu estou me sentindo triste ou eu estou alegre porque fulano fez isso ou deixou de fazer. A gente, na verdade, entrega muito, né, o comando da nossa vida, a responsabilidade que é nossa, né, as escolhas, as atitudes que são nossas, na mão de outras pessoas. Né? E essa pergunta, por quê? Não é porque. Quando a gente faz as perguntas certas, diante de um problema, você se pergunta, bom, o que eu quero fazer com essa situação? Primeiro, eu acho que todo mundo, quando tem um problema, quer resolver esse problema. Né? Todo mundo, eu quero resolver, eu não quero mais estar sentindo isso. E se perguntar realmente se aquilo não começou na nossa forma de ver aquela situação, numa forma equivocada, porque para nós ainda é um processo muito novo e que requer muita atenção da nossa parte, muito foco da nossa parte, que é o autoconhecimento, né? Nós temos essa dificuldade em nos conhecer, em saber realmente quais são as nossas crenças, o que é que nos limita. E a Cris, na semana passada, falou aqui sobre a lei do amor, né? Que é a lei que rege tudo, que rege a nossa vida, né? É a lei criada por Deus para que nós possamos nos orientar, para que nós possamos fazer as melhores escolhas. E pensar naquele problema, não na situação do porquê, mas para quê? O que essa situação que tanto me incomoda está trazendo para mim? Para eu refletir, para eu mudar a minha forma de agir. Porque o entorno, o que está no livre-arbítrio do outro, pode até nos causar um incômodo, uma atitude que o outro tem com a gente, pode realmente causar. Claro, nós vivemos em sociedade, nós estamos aqui convivendo uns com os outros, aprendendo, né? E nos desenvolvendo aí espiritualmente, no nosso amor. Então, com certeza, nós vamos errar e as pessoas também vão errar conosco. E isso vai nos causar transtornos. Né? Por isso que a gente aprende, que a gente tem que ser caridoso, que a gente tem que ser indulgente, né? Tem que perdoar as ofensas, porque é importante. Se nós queremos ser perdoados, nós também devemos trabalhar para, né, fazer isso, para proceder dessa maneira. Então, não temos controle, não temos o poder sobre o que está fora do nosso alcance. Não temos como avaliar o que uma pessoa acha de nós. Muitas pessoas vão gostar de nós, vão nos achar simpáticos, outros não gostam daquela pessoa.
né? E a gente não tem nenhum controle sobre o que o outro pensa a nosso respeito, não. Mas nós temos a responsabilidade e o compromisso de avaliar o que nós estamos pensando a respeito de nós mesmos e a respeito do próximo. O que está nas nossas mãos é a nossa individualidade. É entender como nós agimos, como estamos conduzindo aí a nossa vida. Então, refletir é isso. E aí, essa palavra reflexão, também é outra definição que eu me surpreendi, né, no dicionário. Reflexão é a ponderação, é a observação. Olha que interessante, é uma definição do dicionário da palavra reflexão. Volta da consciência do espírito sobre si mesmo, para exame de seu próprio conteúdo. Olha que interessante. É isso, né? É a volta da consciência, né? É o exame, é a volta, né? É a volta da consciência do espírito sobre si mesmo, para exame de seu próprio conteúdo. Para nos avaliarmos, não é para avaliar o outro, né? Aí a gente consegue, aí a gente se acha esperto, né? A gente acha que consegue muito avaliar aí o outro, achar que é que o outro está pensando. E nós não temos controle sobre isso. A única coisa que a gente tem essa responsabilidade é nos tornarmos conscientes. Mas é em relação a nós, ao nosso trabalho íntimo, não ao do outro. Cada um é responsável por si, por esse crescimento. E também por fazer essa escolha. Nós, hoje aqui, estamos fazendo uma escolha. Ao vir ao centro espírita, estudar espiritismo, nós estamos fazendo uma escolha, que para nós é muito importante. A gente vir, a gente deixar, né, o conforto da nossa casa. É escolha, é atitude, é ação. Isso é o que nos cabe fazer. Então, precisamos, sim, dessas reflexões, dessas observações de como nós agimos. E muitas vezes, e às vezes isso é um pouco doloroso para nós numa situação, fazendo essa avaliação, nós vamos perceber que aquela desavença, aquele problemão que a gente tem, começou pela nossa falta de habilidade em lidar, pela falta da empatia, da gente se colocar no lugar do outro. Porque é um processo interessante esse do autoconhecimento. Porque à medida que a gente aprende, que a gente se conscientiza do quanto isso é necessário na nossa vida, é muito interessante esse processo, porque no processo que é nosso, isso também nos auxilia na nossa vida de relação, né, com os nossos semelhantes. Porque se a gente se avalia, se a gente começa a perceber as nossas limitações, as coisas que precisam ser trabalhadas ainda no nosso espírito, nós vamos compreender também que o outro também é uma pessoa com dificuldades, com uma história. E além disso, né, nós somos reencarnacionistas. Nós não estamos falando de situações de agora. Nós trazemos aí, né, no nosso histórico, no nosso espírito, toda essa necessidade de reformulação. E às vezes nós passamos várias encarnações com dificuldades com determinada emoção. Não é só de agora. Então nós sabemos que a questão ela não é superficial, ela tem raízes mais profundas e que precisam ser trabalhadas. Né? Nós temos hoje em dia muitos avanços aí na área da ciência que estuda o cérebro, né? Nós temos muitos avanços, nós estamos avançando intelectualmente e temos muitos conhecimentos que nos ajudam. Entre elas, um exemplo é a PNL, que é a programação neurolinguística, que trabalha exatamente isso, que foca para que nós trabalhemos as nossas emoções. Como nós vamos lidar com as nossas dificuldades e com as dificuldades das pessoas que estão à nossa volta. Nós podemos auxiliá-las e não resolver os problemas para elas. Nós temos que tomar consciência do nosso. E nós ali mudando, modificando o meio onde nós estamos inseridos, nós também podemos auxiliar as pessoas que estão à nossa volta,
né, através do nosso exemplo, através da empatia, né? Se a gente, a Cris falou na semana passada, né, dela e do marido dela, que fala baixo, outro fala baixo, e fica um achando, né, um fala mais alto que o outro e ninguém se entende. Então a gente precisa observar isso, porque nós agimos de forma muito dispersa, né, muito distraída. A gente vem aqui para a matéria e são tantas, né, tantas coisas para nos ajudar e também para nos distrair, né, e que tiram a gente desse foco do autoconhecimento e quanto isso é importante. E algumas pessoas, eu enquanto estava organizando a palestra, fiquei pensando, falei, meu Deus, mas toda vez que eu vou no centro, a gente está falando disso. Toda vez, porque é o que a gente precisa aprender. Nós estamos aqui para aprender. Nós não estamos aqui para acumular bens e riquezas e viver, até porque nós estamos num contexto, inseridos no contexto de um planeta, que é o planeta Terra, que é uma escola abençoada, mas é uma escola de provas e expiações. É um planeta de provas e expiações. E está lá, os Espíritos nos dizem, esses planetas se caracterizam pelo domínio do mal sobre o bem, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Né? Nós que estamos aqui, não caímos aqui porque, eu sou tão boa, né? Não sei o que eu estou fazendo num planeta como esse. Não, nós estamos aqui porque ele é necessário. As situações, as circunstâncias pelas quais nós passamos, a família que nós estamos, né, convivendo, nada é por acaso. Né? Não tem erro, não tem acaso, não. Está tudo dentro de um contexto perfeito. Nós estamos, né, falando, a gente também sempre fala isso aqui, do momento que nós estamos passando pelo nosso planeta. Né? É um momento de transição, está lá na Gênesis, os sinais dos tempos, né? A geração nova. É um período de transformação, é um período de turbulência passageira. O estado que nós estamos vivendo não vai durar para sempre, mas esse é um momento de mudanças. São mudanças ainda geológicas, porque nós estamos aí sempre vendo, sempre tendo notícia dos flagelos destruidores. Né? A lei de destruição também é uma lei divina. Tudo é, na verdade, transformado, nada é destruído. As coisas são transformadas. É a lei do progresso. Está lá. São leis divinas. Não foram os espíritos que vieram falar. São leis divinas, sábias. Porque nós fomos criados, né, com amor, para aprendermos também a amar o nosso próximo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como a gente quer amar o próximo se a gente não sabe nem se amar? Como a gente, muitas vezes, tem essa onipotência de achar que a gente pode controlar, ou de achar que a gente pode resolver, ou controlar a vida de outra pessoa? Não pode. Que a gente tem que determinar o que é bom para aquela pessoa. Não. O que a gente pode é auxiliar. É ser um instrumento do bem, é ser um instrumento de harmonia. Mas é a questão de cada um. Essa escolha, ela é individual. Muitas pessoas, né, vivem uma existência, vivem no planeta, sem se questionar sobre isso. Né, só aí aproveitando os prazeres aí que são do mundo. E não se questionam, não se perguntam, não querem saber. Não quero saber desse negócio de reforma, de me autoconhecer. Isso dá muito trabalho. Né? Por isso que a gente fala aqui no centro, mas vamos falar disso de novo? Sim. Porque nós precisamos compreender. Nós precisamos entender, né, qual é a tarefa. A nossa tarefa é essa. É estar aqui para evoluir, para aprender, primeiramente sobre nós mesmos. À medida que a gente se ama, que a gente se conhece, que a gente se trata com respeito, que a gente busca uma atitude de resolver uma questão que nos incomoda, que nos traz dor. Não é ninguém, não é vir à casa espírita, não é ir a qualquer outra religião.
ninguém vai resolver o seu problema. A filosofia, a religião podem te auxiliar. Elas vão te dar os recursos, as ferramentas. E hoje nós temos muitas ferramentas que servem para nos ajudar. Procurar uma ajuda terapêutica, isso é muito importante. Porque muitas situações nós não damos conta sozinhos. E não é vergonha. Vergonha é ter tudo isso ao nosso alcance e não utilizar. Né? Ou se apoiar na fé. Não, eu vou lá, o médium vai resolver meu problema, o padre vai resolver, o pastor vai resolver. Não. O papel da religião é ajudar, é fornecer os recursos para que cada um, dentro do seu entendimento, dentro das suas necessidades, promova a mudança interior. Esse é o nosso papel. E a doutrina espírita nos traz isso claramente. Nos exorta o tempo todo a refletir, a fazer perguntas. Olha que coisa interessante. O Livro dos Espíritos tem 1019, né? 1019 perguntas. Kardec fez aos espíritos 1019 perguntas. Olha como é interessante a gente fazer pergunta. Mas é fazer a pergunta certa. Não é ficar porque comigo tudo dá errado, a minha vida. Não é por quê, é para quê? Enquanto a gente não aprende o que a gente tem que aprender, as situações vão se repetir na nossa vida. Se nós queremos ações diferentes, se nós queremos mudanças na nossa vida, elas têm que começar por nós. Elas começam dentro de nós, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Precisamos aprender a alinhar isso. Né? O que nós pensamos, o que nós sentimos e como nós agimos. Se nós não estamos conseguindo agir em uma determinada situação, que a gente busque, através da prece, né? Através dessa busca por conhecer. E aí, a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos, dentro do capítulo, dentro do capítulo 12, que fala da perfeição moral, um item que fala exatamente sobre isso. E quem vai nos dar esses esclarecimentos aqui vai ser Santo Agostinho, né? Foi o espírito que participou da codificação, que foi um dos espíritos lá que participaram, que estavam lá dentro dos espíritos superiores, que estavam ali coordenando esse trabalho. E é muito interessante. E o olhar da gente vai mudando. Eu nunca tinha lido. Claro, eu já passei por essa questão muitas vezes. Mas algumas coisas me despertaram aqui que eu nunca tinha reparado. Parece que eu nunca tinha lido isso, porque o meu foco mudou. Né? O foco agora está um pouco diferente. Então, vamos ler um pouquinho aqui. E olha que coisa fantástica essas perguntas. Né? É o item 5, que fala do conhecimento de si mesmo. A 919. Qual o meio prático... Vamos prestar atenção nas palavras. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? E é claro, se nós somos espíritos, ainda numa condição imperfeita, ainda numa condição de ignorância, de não ter conhecimento, é claro que num planeta de provas e expiações, nós vamos sofrer muitos arrastamentos para o mal. Né? Nós vamos ter muitas situações onde as nossas más tendências vão florescer, onde as nossas más tendências vão vir à tona. Ou estou falando de alguma coisa aqui que alguém nunca tenha experimentado. Eu experimento bastante isso, acho que todo mundo. Né? Situações em que você realmente é provado a ter paciência, a ser resignado. Quantas situações nós passamos na nossa vida que nós temos muita dificuldade de aceitar. Né? A resistência para nós aceitarmos com resignação e com paciência algumas coisas que nos acontecem é grande. Nós temos essa dificuldade. Nós temos resistência. A gente não quer encarar aquela realidade. Por mais e às vezes ela é bem doída, ela é bem dolorosa. Mas é exatamente ali que está o pulo do gato. É exatamente ali que é onde a gente tem que se modificar. É exatamente no momento da dor que a gente desperta a nossa consciência. Não precisa ser assim.
Ah, então eu tenho que sofrer para aprender? Não. Não precisa ser com sofrimento. A dor a gente tem que passar por ela. O sofrimento aí já é como cada um de nós vai passar por aquela situação. Então é difícil. Então como é que a gente faz para resistir a esses arrastamentos aí do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Simples assim. Simples assim, né? É um meio prático, né? Aí Kardec continua perguntando, 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. Qual o meio de se chegar a isso? Como é que a gente faz? A gente sabe que a gente tem que, né, investir aí no nosso autoconhecimento, mas como é que a gente faz isso? E aí, Santo Agostinho começa assim: fazei o que eu fazia quando vivi na terra. No fim de cada dia, interrogava a minha consciência. E olha que interessante, vamos voltar lá no que significa reflexão, ponderação, observação. Volta da consciência, do espírito sobre si mesmo, para exame de seu próprio conteúdo. Não é o que Santo Agostinho fazia? Reflexão. Todos os dias ele fazia isso, né? Tá lá. Passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim necessitava de reforma. Olha quantos pronomes pessoais ele usa aqui. Olha só, vamos lá, ó. Eu fazia, a mim, minha consciência, me conhecer, se alguém tinha alguma coisa para se queixar de mim. Olha quantos pronomes pessoais, eu nunca tinha reparado nisso, achei interessante. Porque tem que ser referente a ele mesmo, não é o outro, não é entregar as nossas atitudes na mão do outro. Ah, eu agi assim por causa do outro. O outro vai agir, vai fazer de acordo com a consciência dele. E o que que nós vamos fazer em relação às nossas atitudes? É a reforma minha, pessoal, não é querer reformar o outro. E a gente, equivocadamente a gente faz isso, a gente quer mudar o outro. Ou a gente condiciona a nossa vida, a nossa felicidade, a nós estarmos bem, estarmos felizes ou tristes ao outro. Nós estamos entregando a responsabilidade, a gente está transferindo para o outro. E ele vai se responsabilizar pelos pensamentos e atos dele. Nós temos que prestar atenção nos nossos. Nós temos que nos voltar para nós. Olha que importante isso, né? Então, lá, foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecessem, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, acreditai-me, Deus o assistirá. Porque nós não estamos sozinhos, né? Deus, no seu amor, na sua infinita misericórdia, claro, que vai nos oferecer. Ele não vai falar, ó, se vira aí, eu criei vocês, agora vocês se virem aí. Dá o jeito de vocês aí. Não, nós somos ajudados, nós somos orientados. Basta que a gente se conecte, que a gente se ligue a essa espiritualidade pela prece, não precisa ter palavra, não precisa ter lugar, mas o sentimento. Falei, meu Deus, preciso de ajuda, não sei o que fazer. Tem que ter humildade para isso, porque a gente nunca quer mostrar o nosso lado vulnerável ou frágil para o outro, né? A gente quer sempre estar numa pose de onipotência, eu não sofro. Bobagem.
Somos todos humanos, somos todos sujeitos às mesmas dores. O que dói em mim, dói no outro. Isso é uma bobagem. Né? A gente não quer se expor. Eu vou ficar falando, né? Eu vou procurar ajuda, vou num psicólogo, eu vou ficar falando de mim. A gente tem vergonha de fazer isso. E aí a gente perde uma grande oportunidade de se melhorar. Se a gente não sabe, se a gente não se avalia, como a gente pode melhorar uma coisa que a gente não conhece? Como é que você vai se melhorar se você não admite? Se você não busca se entender? Se você não busca ouvir os seus pensamentos, ouvir as suas crenças? Não há outro jeito, né? E aí outra questão que eu estava falando da importância da gente se fazer perguntas, mas se fazer as perguntas certas. Olha só, quantos convites nós vamos receber para isso, para a gente se perguntar. Formulai, portanto, as vossas perguntas. Indagai o que fizestes e com que fito agistes em determinada circunstância. Se fizestes alguma coisa que o censurareis nos outros, se praticasses uma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda isto. Se aprouvesse a Deus chamar-me neste momento, ao entrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teria eu de temer o olhar de alguém? Ah, Deus me livre a gente se fazer essa pergunta. Eu? Ai, se eu morrer hoje? Não é que a gente não vai morrer, a gente vai desencarnar, né? A gente não vai deixar de resistir. Nós vamos deixar um corpo físico, mas nós não vamos deixar de existir, nós vamos continuar existindo, né? Somos espíritos eternos, vamos continuar. E aí, será que a gente temeria? Porque a gente não sabe. Ah, que papo brabo ficar falando disso. Mas alguém sabe aqui o dia que a gente vai voltar para o plano espiritual? Se a gente, de repente, você deixa tudo aí e vão voltar. A gente tem que pensar sobre isso. Tem que trabalhar o desapego. Não é só da matéria, não. É o desapego de velhas crenças, é o desapego de formas equivocadas de pensar. Não é só deixar a matéria, não. Porque, às vezes, o maior desapego não é o da matéria, é o emocional. É das pessoas que ficam, é das questões que ficam, que a gente desencarna e ainda quer resolver. Né? A gente tem que estar atento a isso aí. Examinai o que pudesses ter feito contra Deus, depois contra o próximo e, por fim, contra vós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a vossa consciência ou indicarão um mal que deve ser curado. E também não é vergonha a gente admitir que erra. Eu não sei lidar com isso, não sei o que fazer, não sei o que fazer. Não sei, às vezes, é uma resposta libertadora. Né? Porque a gente acha que tem que saber tudo, que tem que resolver tudo. Não sei o que fazer, não sei. Preciso de ajuda. Né? Ajuda-te e o céu te ajudará. Faça primeiro a sua parte, que a ajuda vai vir. Se abra para isso, peça que vai acontecer. Né? É isso aí. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do melhoramento individual. Mas direis, como julgar a si mesmo? Não se terá a ilusão do amor próprio, que atenua as faltas e as torna desculpáveis? Porque a gente pode fazer, mas como é que eu mesma vou julgar as minhas atitudes? Como é que eu vou fazer isso? Né? Como eu vou ter esse desprendimento de mim mesma para me avaliar? E a gente consegue, porque o nosso amor próprio, não, mas eu fiz isso porque fulano fez aquilo comigo, porque ciclano agiu daquela forma, né? A gente tem essas questões. O avaro se julga simplesmente econômico e previdente. O orgulhoso se considera tão somente cheio de dignidade. Tudo isso é muito certo, mas tendes um meio de controle que não vos pode enganar. Quando estáis indecisos quanto ao valor de uma de vossas ações, perguntai: como a qualificaríeis se tivesse sido praticado por outra pessoa? E é uma medida infalível. A gente se questionar. O que eu tenho que fazer nessa situação? E às vezes a gente precisa recuar, a gente precisa olhar aquilo de uma outra forma. Né? É o que é refletir, é você dar um passinho atrás e avaliar de novo aquela situação. E ver, eu vou tomar essa decisão, mas
Se eu visse outras pessoas, uma outra pessoa passando por essa situação, e aquela pessoa resolvesse, decidisse agir daquela forma, eu concordaria? Se você não concorda, então não faça, porque se você não quer que faça com você, então não faça com outro, né? Se a censurardes em outro, ela não poderia ser mais legítima para vós, porque Deus não usa de duas medidas para a justiça. O que é certo, é certo. Não é mais ou menos certo, não. O que é certo, o que é errado, é errado. Nós é que temos que avaliar, né? Isso aqui também é super interessante, mas é um processo ainda que nos causa um pouco de incômodo. Procurai também saber o que pensam os outros, e não negligencieis a opinião dos vossos inimigos. Porque eles não têm nenhum interesse em disfarçar a verdade. E realmente Deus os colocou ao vosso lado com um espelho, para vos advertirem com mais franqueza do que faria um amigo, né? Então, às vezes, nessa situação aqui, uma pessoa, né, que não simpatize muito com a gente, que a gente considere até nosso inimigo por alguma questão, vai falar alguma coisa sobre nós e aquilo não vai ser nada agradável da gente ouvir. Mas até nesses momentos a gente tem que ter humildade, porque um amigo às vezes está vendo aquilo que a gente não está fazendo direito, mas o amigo não fala, o amigo tem dedos, né? Não é realmente sincero às vezes, como precisa ser, né? Nós temos medo de magoar um amigo, de ser sincero. Então, o inimigo, se ele falar de você alguma coisa, ele não tem nada a perder, ele já não gosta de você mesmo. Ele já não é seu amigo, então ele pode falar o que ele quiser. E aí a gente, e pior que às vezes tem razão, né? E não é só, eu não estou falando só de um amigo, de um inimigo encarnado, não. Eu estou falando dos espíritos também. Porque nós estamos aqui encarnados. Mas em volta do nosso globo ali, convivendo conosco, existe toda uma população de espíritos que estão desencarnados. E que só estão em uma situação diferente porque não têm um corpo físico. Mas estão sintonizados. Estão na mesma frequência, na mesma vibração que nós. Então, isso é muito interessante da gente entender e também nos traz muita responsabilidade. Porque às vezes a gente ouve, né, pessoas aí passando por influências espirituais, por obsessões, por todas as situações que nós estamos vendo, que a gente passa na nossa vida. E às vezes a gente tem aquela sensação, mas não sei por que eu estou com esse pensamento, não sei por que eu estou pensando assim, que eu estou tão angustiado. Porque os nossos pensamentos, o que a gente emite através dos nossos pensamentos é energia. E é captado por outras energias, por outros espíritos, que vibram na mesma sintonia do que nós. Então, como a gente já falou aqui da importância da prece, da gente pedir ajuda, da gente se conectar com essa espiritualidade amiga, para nos ajudar a mostrar um caminho, a mostrar uma direção. Mas também, como somos inferiores ainda, nós temos mais tendências, nós temos pendores que precisam ser vencidos e que muitas vezes, na dificuldade que a gente tem, a gente atrai espíritos que também pensam igual, que sentem igual. Por isso que quando a gente está com uma dor, com uma mágoa, com uma angústia, com uma raiva, aquilo toma uma força, aquilo toma uma proporção enorme, porque os que vibram igual estão ao nosso lado. E aí, às vezes a gente acha, mas eu faço tudo tão certo, eu não faço mal a ninguém, eu não falo mal de ninguém. Será que nós estamos tão assim, tão imunes a isso? Né? E não é bem assim, a gente sabe. Se nós somos espíritos aprendizes, vamos errar, vamos ter opiniões, vamos usar mal ainda do nosso livre-arbítrio, porque a gente não tem o conhecimento ainda. Né? À medida que a gente vai evoluindo, a gente vai sofrendo menos, fazendo melhores escolhas, porque a gente avança no conhecimento. A gente avança no conhecimento intelectual, a gente avança também, principalmente, moralmente, que é esse crescimento que a gente precisa ter, né? Essa atenção, esse foco voltado para nós.
o que eu posso fazer, o que eu posso melhorar. Porque muitas vezes a gente quer mudança, quer que as coisas mudem, mas essas mudanças, né, os resultados das nossas ações vão ser diferentes quando nós agirmos também de forma diferente. Né? E é preciso prestar atenção, é preciso investir nesse autoconhecimento, é fundamental. Então vamos prestar atenção também, né, no que dizem esses espíritos ou os inimigos, né? Que aquele que tem a verdadeira vontade de se melhorar, explore, portanto, a sua consciência, a fim de arrancar dali as más tendências, como arranca as ervas daninhas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o negociante o faz dos seus lucros e perdas. E eu vos asseguro que o primeiro será mais proveitoso que o outro, né, os lucros. Se ele puder dizer que a sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem temor o despertar na outra vida. Formulai, portanto, perguntas, de novo, perguntas, né? Formulai, portanto, perguntas claras e precisas, e não temais multiplicá-las. Pode-se muito bem consagrar alguns minutos à conquista da felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias para juntar o que vos dê repouso na velhice? Esse repouso não é o objeto de todos os vossos desejos, o alvo que vos permite sofrer as fadigas e as privações passageiras? Pois bem, o que é esse repouso de alguns dias, perturbado pelas enfermidades do corpo, ao lado daquilo que aguarda o homem de bem? Isso não vale a pena de alguns esforços? Sei que muitos dizem que o presente é positivo e o futuro é incerto. Muitas pessoas pensam isso, não, tem que viver agora, amanhã eu não sei o que vai acontecer, né? No sentido da vida futura, né, que eles dizem aqui. Ora, está aí precisamente o pensamento que fomos encarregados de destruir em vossas mentes, pois desejamos fazer-vos compreender esse futuro de maneira a que nenhuma dúvida possa restar em vossa alma. Foi por isso que chamamos primeiro a vossa atenção para os fenômenos da natureza, que vos tocam os sentidos, e depois vos demos instruções que cada um de nós tem o dever de difundir. Foi com esse propósito que ditamos o Livro dos Espíritos. Olha só, é esse o objetivo do Espiritismo. Nos auxiliar, nos fornecer conhecimento, nos fornecer acesso a essas informações. Para quê? Para a gente decorar e achar muito bonito, muito lindo e querer aplicar nos outros? Não, é para aplicar em nós em primeiro lugar. É o nosso dever íntimo, né? Essa observação. Então é para isso. É para nos esclarecer que nós somos espíritos, que nós não vamos desaparecer, nós simplesmente não vamos deixar de existir, não. Nós vamos continuar existindo sempre. Não vamos deixar de existir. O que acontece é que em cada encarnação, em cada oportunidade, nós vamos estar num determinado país, numa determinada posição social, vamos estar num corpo feminino ou num corpo masculino. Né? Isso, para quem é muito machista, é uma coisa, nossa, que é isso? Que absurdo. Não. Espírito não tem sexo. O que define é a constituição física. Então, ora, nós vamos ter que passar por experiências em corpos femininos e ora, vamos ter que passar experiências em corpos masculinos. Ora, vamos encarnar numa raça, vamos ser brancos, negros, indígenas, asiáticos. Não importa, mas vamos continuar sendo individualidades. Portanto, é muito importante a gente ter essa consciência e saber investir no que é verdadeiro. E a gente, às vezes, perde um tempo, os espíritos nos falam, como vocês
perdem tempo, como a gente lamenta às vezes, como vocês ficam presos a determinadas situações, a determinadas circunstâncias, né? Eles sempre nos orientam, né? Os espíritos que vêm à nossa casa, que vêm à reunião mediúnica, sempre falam isso. Elevem-se acima das circunstâncias, entendam as situações que vocês vivem. Não é para castigar, não é para sofrer, não. É para a gente evoluir. A gente precisa, às vezes, ainda, de ser tocado na dor, daquilo doer, até que a gente não aguenta mais e, eu não aguento mais, eu preciso de ajuda, eu quero resolver isso, porque todo mundo tem um problema e quer resolver. Então, a gente precisa investir, né, nessa busca do autoconhecimento. E aí, para a gente encerrar aqui com um comentário de Kardec, logo depois dessa 919A, que está lá assim, ó. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais frequentemente a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem disso nos apercebermos. Pois não perscrutamos a natureza e o móvel de nossos atos. Ou seja, a gente não se pergunta por que a gente está agindo daquela forma. Às vezes você passa uma existência inteira, mas eu sou assim, essa é a minha natureza. Que coisa, que pensamento acomodado, que coisa horrível. Eu sou assim, todo mundo tem que se adaptar ao meu jeito. Não. Preste atenção no seu jeito, preste atenção se as pessoas gostam de ficar perto de você ou não, se você é agradável, ou se as pessoas, quando você chega, se afastam, se você está sempre de mau humor. Né? A gente não quer saber, eu ajo assim, quem quiser que se adapte ao meu jeito. Né? É a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, né? Então vou ser assim eternamente, essa é a minha natureza. E não é. Né? Nós temos esse dever de mudar essa nossa natureza, né? A forma interrogativa, ou seja, se fazer perguntas, né, tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima que, em geral, não aplicamos a nós mesmos. Né? Essa forma da gente se perguntar, ela exige respostas categóricas, por um sim ou por um não, que não deixam lugar a alternativas. Respostas que são outros tantos argumentos pessoais, pela soma dos quais podemos computar a soma do bem e do mal que existe em nós. Se a gente não sabe, se a gente não tem essa medida em relação a nós, a gente não sabe se a gente está fazendo a coisa certa ou se não está fazendo. E não é vergonha a gente ver, não estou conseguindo não. Né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e conversando com ela, uma vez eu aconselhei ou falei alguma coisa dela em relação ao filho e falei com ela conversando e a psicóloga do filho chamou ela para conversar e falou que eu tinha falado para ela, mas ela estava num constrangimento tão grande para vir falar comigo, com vergonha. Eu falei, amiga, não é vergonha, a gente não nasceu sabendo. Vergonha é a gente cismar e se ficar resistente, achar que é aquilo, que é aquela verdade, e é aquilo que eu acho. Não. Se a gente tiver um pouco de humildade, a gente está aberto, a gente não sabe nada. Quanto mais a gente conhece, menos, a gente vê que mais tem para conhecer. Então eu percebi o constrangimento dela de me falar. Eu falei, não é erro nenhum, você não nasceu sabendo. Você também está aprendendo a ser mãe. Então, assim, não precisa ter vergonha, a gente fica constrangido. Né? E toda essa questão aqui, né, do autoconhecimento, agir, né, dessa forma que, como aconselhou o Santo Agostinho, é um ato de amor que a gente tem com a gente. Né? Isso não é para ser um martírio. Né? Isso não é para ser um martírio. A gente fala em reforma íntima, nossa, parece que a gente pega um chicotinho, e fica, né, se autoflagelando. Não é para ser assim. É um processo de aprendizado. É um processo e um desenvolvimento de amor. Né? Amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente não aprende a se amar, se a gente não aprende a respeitar o nosso processo, se a gente não aprende, né, a se dar colinho, a olhar para a gente com amor, como que nós vamos olhar para o outro com amor, com respeito? Né?
Então, é desenvolver o auto-amor. É um acolhimento amoroso com o nosso processo de aprendizado. É uma reforma íntima com leveza e equilíbrio. Não é para se martirizar, meu Deus, eu não consigo fazer. É um processo diário. Primeiro começa com a gente aprender a se equilibrar, a gente aprender a respirar, a desacelerar. Meditar é isso. Meditar é você entrar aí, né, numa conexão, num silêncio interno. É difícil para a gente fazer isso, porque a gente... Né, isso aqui, então, é útil, é maravilhoso. Não temos nada contra a tecnologia, nem contra a internet, nada. Mas temos que saber usar. Porque senão, a gente... É mais uma coisa para nos escravizar. Né? Não conversa, a gente não fala... Foi até a Sueli que mandou um vídeo aqui de um manifesto das crianças. Achei muito interessante. Foi a Sueli que mandou para o nosso grupo aqui do centro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Senão teria que passar. As crianças fazendo um manifesto, pedindo que elas querem a atenção dos pais, para os pais largarem o celular. Eu falei, gente, olha como é que o ponto que chegou, né? A gente tem que usar isso aqui. E é uma manifestação mesmo que as crianças... estão fazendo aqui, deixa eu ver só se... Ó, crianças vão à rua contra o celular, pedindo ajuda, pedindo para eles pararem, para os pais pararem. Aí tem várias cenas aqui da mãe dando mamadeira no neném, e crianças protestam em Hamburgo, um protesto das crianças. Aí tem várias cenas da mãe dando mamadeira para o neném e vendo no celular. Né? Como a gente se distrai com isso aqui, se a gente não aprender... Nossa, isso aqui consome a nossa vida. Aí a gente entra nisso aqui em grupo de WhatsApp só para dar problema, grupo de WhatsApp de família, uma fofocada. Temos que saber usar. E não, sabe, a gente sente falta, às vezes, daquele abraço, daquele olho no olho. Não tem nada que substitua isso. Não tem. Não tem. Né? Pode ser que eu seja saudosista, mas não importa. Eu acho que... Né, Magzinha? Tem que ter. Tem hora que é só o olho no olho. Tem gente que se relaciona por isso aqui. Discute relação por isso aqui. E não senta, não conversa mais. Ah, é culpa disso aqui? Não. Nós é que temos que saber usar com equilíbrio. Tudo na vida é para a gente saber usar com equilíbrio. Usar com amor, mas não perder o que é de mais essencial, que é o nosso lado humano, que é o nosso calor humano. Nada substitui um abraço, nada substitui, nada. Né? A presença, não tem, né, o que substitui. Então, que a gente possa aproveitar, né, esses ensinamentos aqui da doutrina e avaliar o que nós precisamos mudar, sem vergonha, com muita coragem, porque tem que ter muita coragem. Né? A gente acha que a gente tem uma grande missão de salvar o mundo, mas a gente primeiro tem que se amar, tem que se conhecer. E aí vai facilitar um pouco a nossa convivência, né? Nós vamos aproveitar melhor a nossa existência, porque nós estamos aqui para isso, para aprender, para evoluir, para crescer, né? Com muito amor, e que a gente tem uma semana aí com muitas oportunidades para a gente fazer essa autoavaliação e melhorar no que for preciso, sem ter vergonha, né? Assumindo realmente que a gente precisa mudar, e não é vergonha mudar. Né? Tem um ditado que diz que só não mudam os tolos e os mortos, né? Como não existem mortos, né? Todos nós podemos mudar o tempo todo, porque na hora vamos estar aqui, hora vamos estar no plano espiritual, mas vamos cuidar de nós, do que é essencial, do que não se destrói, do que não se perde, né? Uma boa noite a todos, uma ótima semana para todos nós, que a gente sempre tem essa oportunidade de estar aqui estudando essa doutrina maravilhosa.